Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dedicar a vida da tua filha ao Senhor, pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações através da boca dela, da intenção do coração. Senhor, que o Senhor possa nos revelar nesta noite através das palavras que o Senhor a deixou preparar. Nós te pedimos que nós possamos ser abençoados através daquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão felizes com a mudança da estação? A temperatura? Tá bom, né? Nossa! Meu Deus do céu. Acho que foi ontem que o dia estava mais bonito. Deu para vestir bermuda, deixar a porta aberta, abrir janela. Que coisa maravilhosa, né? A beleza do Senhor em todas as estações. E o pastor Júnior me mandou mensagem para ministrar hoje. E esse tema, ele é muito propício para todos nós. Aprendendo na dificuldade. E por que eu falo que ele é propício? Porque a dificuldade, ela não é algo que a gente pode evitar. E ela não é algo que é só para algumas pessoas. Todo ser humano, ele está passível de enfrentar dificuldades. Ela não é um privilégio apenas de alguns. É tanto daquele que é abastado, que tem muita coisa, quanto daquele que passa alguma necessidade. Ela acontece independente de classe social ou financeira. Não é verdade? Você concorda comigo? E a dificuldade, ela acontece na nossa vida, assim, das formas mais variadas e diversas. A gente passa por dificuldade quando a gente passa por um luto, quando a gente passa por um divórcio, quando a gente passa por depressão, pelo medo, por problemas emocionais, não é verdade? Conflitos familiares. Quais são os tipos de dificuldade que você já enfrentou ou que você tem enfrentado? Elas estão diante de nós, assim, de todas as formas. A gente passa por dificuldades na nossa saúde, no nosso corpo físico, com enfermidades, com deficiências. Todos nós somos passíveis de enfrentar dificuldade. A gente pode dizer que a dificuldade, presta atenção, ela é um obstáculo, ela é um desafio, ela é um problema, ela é um contratempo, ela é um sofrimento, ela é uma barreira, ela é um dilema, ela é uma provação, ela é uma tentação. E ela vai acontecer. Você já enfrentou dificuldade? Se você não enfrentou, eu vou te dizer hoje que você vai enfrentar. Porque ela é algo que acontece inevitavelmente na vida de todo ser humano. Não escolhe pessoas para que uma dificuldade chegue até nós. O grande problema acontece quando a gente começa a querer idealizar uma vida sem dificuldades. Isso é uma armadilha, porque isso não vai acontecer. E nós que somos cristãos, nós temos a tendência maior de pensar que, uma vez que Jesus entrou na minha vida, que Jesus entrou na minha história, a minha vida vai ser perfeita. E isso é um fado engano. Porque o fato de nós termos Jesus na nossa vida não nos deixa imune às dificuldades que nós enfrentaremos ou que enfrentamos enquanto seres humanos. Isso é claro para você? Presta atenção no que a Bíblia fala acerca da dificuldade ou do dia mau. Pastor Hélio, vai me ajudar? Obrigada. Efésios capítulo 6, versículo 13, fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vamos colocar? Para que possais resistir no dia da dificuldade.
e, havendo feito tudo, ficar firme. Olha só, Mateus 6,34 fala assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia a sua dificuldade. Se fica melhor falar assim, dentro do nosso contexto hoje. João 16,33 vai falar assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai ter dificuldades aqui nesse mundo, mas levante sua cabeça, tenha bom ânimo, assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Essa é a palavra. Eclesiastes 7,14 diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, usufrui o bem daquele momento, mas no dia da adversidade, considera. Ou seja, no dia da dificuldade, considera. Pois também Deus fez a este em oposição àquele. E Tiago 1, verso 2, que é o texto é o texto base da nossa campanha, fala assim, no verso 2: tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, várias dificuldades. E Tiago fala assim: tende grande alegria quando. Ele não fala se, talvez, quem sabe, ele fala quando. Significa que você vai enfrentar tentações. Nós vamos enfrentar dificuldades. E o ponto importante para nós entendermos é que quando a gente quer idealizar uma vida sem dificuldades, a gente acaba caindo na armadilha de ficar frustrado, de se sentir triste, de ficar insatisfeito, de falar que nós somos incompetentes, porque parece que dá certo para todo mundo, mas para mim não dá certo. Parece que está todo mundo caminhando, rompendo, crescendo, que a vida dos outros é muito boa e que a minha vida não sai da luta, não sai da dificuldade. Não é um sentimento que vem sobre nós algumas vezes? E se nós, cristãos, não tivermos a consciência de que a dificuldade ela é inerente a todo ser humano, essa teoria de que a nossa vida, depois que nós recebemos a Jesus Cristo, é uma vida perfeita, sem dificuldades, ela se torna um peso sobre nós. Essa teoria, em vez de nos fazer prosperar, avançar, conquistar, ela vai nos paralisar e vai fazer a gente ficar desanimado da vida cristã, porque parece que funciona para todo mundo e não funciona para mim. E a grande verdade é que toda a dificuldade, ou pelo menos a maior parte delas, que chegam até as nossas vidas, elas chegam com a finalidade, com o objetivo de nos ensinar alguma coisa, de nos fazer crescer, de nos mudar de posição, de nos evoluir como ser humano. Só que é difícil admitir isso, né? É difícil olhar para a dificuldade e contemplar o bem que a dificuldade pode trazer sobre cada um de nós, não é verdade? Glória a Deus. Talvez muitas das crises que você esteja enfrentando, elas estão tendo origem no fato de que você não está sabendo lidar com as dificuldades que têm chegado até a sua vida. E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, uma pessoa que está enfrentando um luto, e quando eu falo luto, não estou falando só de alguém que faleceu, só de alguém que morreu. O luto ele pode ser porque você mudou de país,
que você abandonou, deixou um país para trás, deixou uma história para trás para seguir um novo caminho. O luto pode ser pelo rompimento de uma amizade, pode ser por um trabalho que você amava, que você teve que mudar. Existem várias experiências na vida, além da morte, que fazem a gente experimentar o processo de luto. Uma das fases do processo do luto é a negação. Você já viu quando alguém recebe a notícia de que um ente querido faleceu, ou de alguma outra situação, qual é a primeira reação da pessoa? Já viu o que acontece? Não acredito. Meu Deus, não acredito. É a reação da maioria das pessoas. E isso não é só ali num momento. É realmente a primeira fase do processo do luto. É a negação. É você não aceitar aquilo que aconteceu. E, às vezes, as dificuldades chegam até nós e nós estamos lidando com elas exatamente assim. A gente nega o que está acontecendo. Não acredito. Só que negar uma dificuldade que chegou até você não vai transformar a dificuldade. Não vai te trazer nenhum benefício enquanto você estiver negando. Você quer ver outra coisa que nós costumamos fazer? Quando a dificuldade chega até nós, a gente costuma fugir da dificuldade. Você já viu? Gente, casamento, isso acontece com muita constância. Você já viu quando existe um problema dentro do relacionamento e ali um dos cônjuges, ao invés de sentar, dialogar, conversar a respeito da dificuldade do problema que eles estão enfrentando, ele foge? O marido passa a chegar em casa meia-noite, depois que a esposa, que os filhos já foram dormir. Aí levanta e sai mais cedo, para não ter que encontrar com ninguém, não ver com ninguém. Foge, está fugindo do problema. Você tem um problema com alguém no seu trabalho, você foge. Você já passou por isso em algum setor da sua vida? Que a pessoa foge de você para poder evitar aquela situação desconfortável, mas que é necessária para trazer uma solução? Fugir de uma dificuldade não vai fazer essa dificuldade desaparecer. Não vai fazer. Como é que nós temos lidado com as dificuldades que chegam até nós? Você quer ver outro ponto? Se fazer de vítima diante de uma dificuldade não vai fazer essa dificuldade desaparecer. Não vai. Você vai ficar ali culpando todo mundo. Sua mãe, seu pai, seu avô, o pastor, o líder dos casais, né, amor? Você vai culpar todo mundo. Você vai ser uma vítima. Oh, pobre de mim, né? Ai, minha vida infeliz. Oh, vai mudar algum quadro diante da dificuldade que você está enfrentando? Fala para mim. Não vai mudar. Como é que você tem lidado com as dificuldades que têm chegado até você? Reclamar, murmurar, vai mudar o quadro da sua vida, da dificuldade que chegou até você? Fala para mim. Vocês não estão entendendo nada. Estou achando que não tem ninguém entendendo nada. Vai mudar o quadro, você reclamar, você murmurar, vai mudar? Fala para mim. Vou falar agora na primeira série. Não, vamos falar junto. Não vai mudar. Não vai mudar o quadro da nossa dificuldade, da nossa história. E uma vez que nós entendemos que a dificuldade ela é inerente a todo ser humano, ela não é opcional. Eu quero que você para pensar em alguns segundos a respeito da sua vida, da sua história, das dificuldades que você tem enfrentado. Como é que você tem lidado com as dificuldades que estão diante de você? Como é que você tem lidado com as dificuldades que estão diante de você? Tem um médico, neurologista, psiquiatra, ele é escritor, Viktor Frankl, que ele fala assim: a dificuldade, o sofrimento, ele está contido na natureza humana.
E a melhor forma de enfrentá-lo é encontrando um sentido ou propósito para ele. Nas áreas de ciências humanas, de saúde mental, a ideia que se tem é que a dificuldade ela vai trazer para a pessoa autoconhecimento. Porque quando a gente entra em situação de dificuldade, a gente começa a pensar em quem nós somos, nos nossos desejos, nos nossos limites, como é que nós chegamos ali naquela situação. Então, isso vai trazer um crescimento emocional para cada indivíduo. Olha que interessante. C.S. Lewis diz que as dificuldades, muitas vezes, nos acordam para o nosso relacionamento com Deus e para a realidade espiritual. Uma frase dele muito conhecida é: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Ele grita diante das nossas dores, quando nós estamos enfrentando dificuldades. Muito interessante, né? Charles Spurgeon diz que ele aprendeu a beijar a onda que lançava ele contra a rocha. Olha que interessante essa metáfora. Ele aprendeu a ser grato, a ter até carinho pela onda que jogava ele contra a rocha, por causa do resultado que isso ia produzir na vida dele. Como é que você tem lidado com as dificuldades que estão diante de você? Essa é a pergunta que você precisa responder nessa noite. Você conhece a história de Horatio Spafford? Você já ouviu falar esse nome? Talvez você nunca ouviu esse nome, mas a história dele é muito conhecida. Esse cara, ele perdeu um filho. O filho dele morreu com 4 anos de idade. Ele perdeu quase todo o patrimônio dele no Great Fire de Chicago. Quase tudo que ele tinha foi queimado, foi perdido financeiramente. Casa, patrimônio, empresa. A esposa e as filhas dele estavam fazendo uma viagem de navio e o navio naufragou. E ali naquele naufrágio, as 4 filhas dele, que estavam no barco, morreram afogadas. E esse cara, quando ele estava a caminho do encontro com a esposa dele, quando ele passou pelo local do acidente, onde as filhas dele faleceram, ele compôs um hino que é cantado até hoje por todos nós. Aquele louvor que fala: It is well with my soul. Vai tudo bem com a minha alma. Como é que você tem lidado com as dificuldades que estão diante de você? Você consegue adorar a Deus em meio às dificuldades que têm se levantado na sua vida? Quando esse cara resolveu adorar a Deus e oferecer a Ele um louvor, ao invés de reclamar, de murmurar, de se fazer de vítima, ele não apenas conseguiu vencer a dificuldade que estava diante dele, como ele também abençoou a vida de milhares de pessoas que hoje conseguem oferecer louvor e adoração a Deus, cantando e reconhecendo: Senhor, vai tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem com a minha alma. Como é que você lida com a sua dificuldade? Paulo e Silas na prisão, açoitados, presos, humilhados, sangrando, porque ali eles tomaram uma coça. Você já leu sobre isso fora das Escrituras? Os detalhes de historiadores, o que eles contam? Que as feridas sangravam, o negócio estava tenso, pés amarrados, mãos amarradas. E eles ali, diante daquela dificuldade,
naquele lugar escuro, injustamente, porque nós temos a mania de querer medir o merecimento, né? Ah, mereceu. Né? Às vezes nós não fazemos isso. A gente tem mania de querer medir. E eles estavam ali injustamente. E eles escolheram superar aquela dificuldade daquele momento, louvando e adorando a Deus. E a decisão de Paulo e Silas foi tão tremenda que não só eles saíram da prisão, da dificuldade, como também todas as pessoas que estavam ali em volta deles foram abençoadas, foram alcançadas pela bênção que alcançou a vida deles, de Paulo e Silas. Você consegue adorar a Deus em meio às dificuldades que você tem enfrentado? Porque eu não sei você, mas eu, por muitos anos, eu só conseguia reclamar. Só conseguia murmurar. Só conseguia achar que era só comigo que dava errado. Só conseguia pensar coisas negativas. Doeu, mas eu aprendi. Ai, Jesus. Como é que você lida com as suas dificuldades? Você consegue adorar a Deus diante de um divórcio? Diante de um luto? Diante de uma enfermidade? Outra coisa, você consegue encontrar Deus em meio à dificuldade que tem se levantado sobre a sua vida? Porque a maioria das pessoas acredita que quando nós enfrentamos alguma dificuldade, o problema é que a gente está sendo castigado ou punido. A gente merece estar passando pelaquela dificuldade ali. Isso é um imprestável, ordinário, ruim, merecido. E, de acordo com os textos que nós lemos, não é isso que a palavra de Deus fala. O dia mau, a dificuldade, ela vai chegar na vida de todos nós. Seja você muito santo ou pouco santo. Se é que eu posso escalonar desse jeito. Vai chegar. Eu amo a história de José do Egito. Eu sou muito edificado pela história de José. É um dos meus personagens favoritos. Tanto que eu fiz o mogo vestido de José. Né? Ai, Jesus. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo aqui conhece a história de José do Egito? Se alguém não conhece, levanta a mão. É importante você saber do contexto. Está lá a partir de Gênesis, capítulo 37. Se fosse nos dias de hoje, e algum de nós conhecesse José, de quando ele estava lá na casa do pai dele, e depois a gente fizesse uma viagem lá para o Egito, e encontrasse ele lá, nos dias de hoje, no contexto atual, certamente a gente ia murmurar por trás dele, sim. Ele deve ter feito algo muito ruim para estar passando por isso. E eu não ia. Talvez não todo mundo, mas é a tendência da maioria. Ou então a gente ia falar assim, também, um cara difícil igual José, ia acabar dando nisso mesmo. Você quer ver mais? Olha a raça ruim que a família desse cara é. Ele não ia ter outro destino mesmo, não. Certamente nós escutaríamos coisas desse tipo acerca de José do Egito. Falar assim, o cara era o queridinho do papai e agora está passando por esse tanto de prova, esse tanto de injustiça, esse tanto de mentira, de falsa acusação, está na cadeia, está sendo acusado de abuso sexual e tudo mais. Certamente é um tralha ruim. Não é verdade? E a verdade do que estava acontecendo na história de José é que, durante todo o processo dele,
em cada dificuldade que se levantava diante de José, ele estava cada vez mais sendo amadurecido espiritualmente pelo Senhor. Em cada dificuldade que José passava, ele estava cada vez mais se conectando com Deus. A.W. Tozer tem uma frase que diz assim: é duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem sem primeiro feri-lo profundamente. O fato da gente conseguir reconhecer Deus em meio à dificuldade não vai fazer com que a gente não sinta a dor da dificuldade que nós enfrentamos. Mas ela vai trazer clareza e direção diante daquilo que a gente está enfrentando. Você vai ser direcionado diante da dificuldade que está à sua frente. Você consegue entender isso? É como se reconhecer a Deus em meio à dificuldade vai ser a garantia de que a gente vai conseguir chegar do outro lado, chegar no final dela, e que a gente vai conseguir glorificar o nome de Deus diante da dificuldade que nós enfrentamos. E um fato é muito interessante, porque tem pessoas que deixam para glorificar a Deus lá no final, quando acabou, né? Por exemplo, vamos trazer para o nosso contexto de imigrante. A pessoa só vai glorificar o nome do Senhor, agradecer a Ele na hora que o green card chegar na casa dela. Durante o processo, ela só vai murmurar, só vai reclamar, só vai achar ruim, só vai ficar triste, abatido, deprimido. E o nome do Senhor é glorificado na nossa vida durante o processo. Não é só na hora que chega lá no final. Como é que você está se comportando? Como é que você está conduzindo a sua vida diante da dificuldade que você tem enfrentado? José, sabe como que José conduziu a vida dele? Na hora que a mulher de Potifar quis agarrar ele para ter intimidade sexual com ele, ele fugiu. Ele fugiu, porque valia muito mais honrar o nome de Deus do que ter um momento ali com aquela mulher. Como é que você tem se comportado diante das dificuldades que estão à sua frente? A forma como você está se comportando vai glorificar o nome de Deus agora, não apenas lá no final, quando você alcançar o objetivo daquilo que você espera. Você consegue entender isso com clareza? E quando a gente fala de reconhecer a presença de Deus no meio da dificuldade, não significa que você precisa ignorar toda a dor e todo o sofrimento que a dificuldade traz sobre a nossa vida. Não é isso. A história de José mostra isso com muita clareza para nós. Lá em Gênesis 45, do verso 1 ao 5, eu não vou ler para não tomar tanto tempo, mas no verso 1 vai falar assim, gente, que pequenininho, né? Glória a Deus. O verso 1 vai falar assim, que José, ele fez todo mundo sair. Ele tirou todo mundo, quando estava ali, ele e os irmãos dele, no momento que ele ia se revelar, no momento que ele ia tocar naquela dor da vida dele, naquela dificuldade, naquilo que foi pedra de tropeço, embaraço na vida dele, muitas vezes, ele pediu todo mundo para sair. Ficou só ele e os irmãos dele. E o verso 2 vai falar assim, ó, ele levantou a sua voz com choro. Aqui, você não dá um berro, um grito, não cai chorando, boca aberta, babando, todo descabelado, se o negócio é normal, está tudo dominado, não. A dor emocional de José, ela era dilacerante. É igual essa dor que você sente algumas vezes, diante das dificuldades que você enfrenta, ou que eu sinto. Eu passo por momentos assim.
de às vezes falar: Senhor, por favor, socorre a tua filha. A dor foi tão grande que José levantou a sua voz com choro. Está muito educado. José gritou, berrou, abriu a boca até o canto, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Mas José, ele conseguiu reconhecer Deus na sua história. Ele conseguiu entender que toda aquela experiência de vida, e olha, não foi 1 ano, 2, 3, talvez foram mais de 17 anos, pastor Saulo, o senhor lembra, sabe? Provavelmente foram mais de 17 anos, talvez quase 2 décadas, até... Como? Uns 12, talvez, até ele chegar àquele momento de alívio diante da dificuldade que ele enfrentou. E aí nós, muitas vezes, a gente não consegue reconhecer o propósito de Deus, o aprendizado, a lição que Deus quer nos ensinar diante da dificuldade. José falou assim para os irmãos dele, lá em Gênesis 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes me vendido para aqui, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Ele totalmente ressignificou a dor dele. Ele deu um sentido para toda a dor que ele estava enfrentando. E eu te pergunto, você tem conseguido reconhecer Deus diante da sua dificuldade? Você tem conseguido reconhecer Deus diante da dificuldade que você tem enfrentado? E para nós encerrarmos, você consegue se alegrar em Deus, apesar da dificuldade enfrentada? Tiago 1, 2, que está no nosso texto base dessa campanha, fala assim: tende grande alegria. Parece irônico, né? Quando enfrentardes várias tentações. Porque tentação, ela vai provar a nossa fé. E uma vez que a nossa fé é provada, a gente vai ter produzido paciência. Romanos capítulo 5, o verso 3 e 4, nós já vamos encerrar. Romanos 5, a partir do verso 3, vai falar assim, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Você sabe que esperança na Bíblia, você pregou sobre isso, né? Isaac falou sobre isso no dia que ele ministrou. A esperança não é um desejo, não é algo que, tomara que aconteça. Esperança, na palavra, é a certeza, é a espera de algo que vai acontecer. Romanos, no mesmo capítulo, verso 5, vai falar assim, ó, a esperança, ela não vai trazer confusão, ela não vai trazer dúvida. Quem espera em Deus, espera confiado, certo, de que vai acontecer. Sem dúvida, sem confusão, sem oscilação. É certo. Só isso já é um motivo para nós nos alegrarmos em Deus, apesar da dificuldade ou da circunstância que a gente tem vivido. Charles Spurgeon dizia que a alegria cristã não significa ausência de dor, mas confiança em Deus em qualquer situação. É por isso que a gente precisa se alegrar em meio à dificuldade, sabendo que a gente pode confiar no Senhor, independente de qual seja a situação, independente de qual seja
a dificuldade que está diante de nós. Ele fala assim: a alegria do Senhor não é a ausência de aflição, mas é a presença do próprio Deus. E muitos de nós falhamos exatamente aqui. A gente tem dificuldade em se alegrar em Deus diante de um não, diante de um processo negado, diante de uma porta fechada. A gente tem dificuldade de se alegrar em Deus quando nós somos contrariados. Quando o tempo da espera está longo demais, parece que nunca vai acontecer. Você quer mudar de trabalho, mas você nunca consegue. Você quer que seu marido ganhe mais, mas nunca muda essa situação. Você não consegue se alegrar diante do quadro atual. Você quer viver uma mudança no seu relacionamento conjugal e parece que essa mudança nunca acontece. E você não consegue se alegrar diante de Deus por causa da dificuldade que você tem enfrentado. É aqui que muitos de nós falhamos. E o nosso maior desafio é fazer aquilo que Abacuque fala, lá em Abacuque 3, 17 e 18, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se alegrar em Deus precisa ser tido para cada um de nós como meta, como objetivo. Não importa a situação, eu escolho me alegrar em Deus. Não está do jeito que eu quero ainda. Eu levanto e vou viver o dia de hoje. Escolhendo, é uma decisão. Me alegrar no Senhor. Eu vou aceitar esse desafio, escolhendo me alegrar no Senhor. Isso é forte, né? E para a gente poder finalizar, eu quero te dizer que muitas vezes você resistir à dificuldade que está à sua frente vai atrapalhar, vai te atrasar no seu processo de sabedoria, de crescimento, de aprendizado. Deus não permitiu que alguma situação bata a sua porta por acaso. O Senhor, Ele ainda é soberano sobre todas as coisas. E Ele tem o controle de todas as coisas desse mundo nas mãos dele. O Senhor não é pego de surpresa por um ataque ao Irã, por uma questão imigratória, por um diagnóstico, por um divórcio, por uma luta com um filho, por uma enfermidade. Nada disso surpreende a Deus. E quanto mais nós resistimos, nós endurecemos diante das dificuldades, e entenda com clareza, aceitar a dificuldade não significa bound down, não significa se render a ela. Não significa, minha vida é isso, que sentença. Não significa se conformar com a dificuldade que tem se levantado diante de você. Aceitar a dificuldade é entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. E que se alguma coisa tem batido a sua porta, da sua casa, da sua família, talvez seja o momento de você mudar a sua oração. Talvez seja a hora de você orar com sabedoria e perguntar ao Senhor qual é a lição que o Senhor deseja me ensinar
através desta situação que eu tenho vivido. Aonde é que o Senhor está me levando? Porque eu só estou vendo treva nisso aqui. Se eu pudesse, eu me rebelava contra tudo isso que está acontecendo comigo. Qual é o propósito do Senhor nisso? Porque uma vez que a gente se submete a Deus, para encontrar o propósito, o sentido, o aprendizado que Ele quer trazer nas nossas vidas, nós vamos conseguir alcançar o mesmo lugar que José do Egito alcançou. O mesmo lugar que Paulo e Silas alcançaram. O mesmo lugar que o Horácio Spafford alcançou. Além de nós mesmos conseguirmos vencer a dificuldade, o resultado da nossa vitória vai abençoar todas as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Minha oração nessa noite é que você seja despertado. Que as escamas dos seus olhos caiam. Que você comece a encontrar alegria em meio à dor, à dificuldade que você tem experimentado na sua vida. Que você consiga reconhecer a Deus dentro dessa situação que você acha que é o diabo que se levantou contra você. Que você consiga adorar a Deus em meio a tudo que você está vivendo que parece contrário às coisas de Deus. Loucura, né? Coisa de crente. A vida cristã é assim. O 2 mais 2 não vira 4. As coisas do Senhor são loucura para o homem natural. Mesmo em meio à dor, você vai precisar adorar o Senhor. Você vai precisar buscar por Ele em meio a essa situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Que o Senhor traga alegria sobre você, apesar da sua circunstância, da sua dificuldade, da sua dor. Quando a gente começa a se alegrar em Deus, apesar da dificuldade, a gente começa a experimentar aquele negócio que os crentes antigos falavam, aquele negócio que chama aquela paz que excede todo entendimento. Daqueles testemunhos que a gente ouvia antigamente, que falava assim: nossa, eu fui visitar a irmã Joaquina no hospital e ela está em fase terminal e eu saí de lá quebrantado, porque aquela mulher tinha tanto de Deus, tinha tanta alegria, estava tão bem, estava tão... Você já ouviu testemunhos assim? Você já ouviu testemunhos assim? Esse tipo de pessoa é a pessoa que consegue derramar para o Senhor alegria, independente das dificuldades. Amém? Senhor, que o nosso coração seja alinhado ao Teu reino. É muito mais do que teorias, do que ensinamentos, do que conhecimentos. É o reino de Deus manifesto na terra. As coisas do Senhor, elas vão na contramão de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente sabe, vão além do nosso conhecimento, do nosso entendimento, do nosso racionalismo. Senhor, leva cada irmão nesta noite a esse lugar de profundidade, onde cada um vai se dobrar em adoração. Independente da dificuldade, os olhos não vão estar sobre a dor ou sobre a dificuldade, mas os olhos vão estar no Senhor. Eu vou te adorar, Deus, independente de qualquer coisa. Os olhos vão estar no Senhor e eu vou me alegrar, Deus, independente de qualquer coisa. E quando tiver tudo muito difícil, Senhor,
Que o Senhor nos ajude a te encontrar no meio dessa situação difícil. Porque nós queremos, Senhor, ser edificados pelo Teu Espírito. Nós queremos transbordar da Tua vida na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós queremos que o Teu santo nome seja glorificado não apenas quando nós chegarmos lá, porque nós vamos chegar lá. É a promessa do Senhor sobre nós. Mas que o Teu nome seja glorificado em cada fase desse processo. Ainda que muitas vezes a gente esteja com os cacos no chão, em meio a muita dor, em meio a muito sofrimento, nós confiamos no Senhor. E nós nos levantamos nessa noite para dizer: ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode declarar assim: ensina-me, Senhor, os Teus caminhos. Apesar das dificuldades que eu enfrento. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.